robustecido, pleno da palavra de Deus, para distribuir, compartilhar, derramar sobre outros. Certamente Deus tem muita coisa boa para nós. O melhor lugar que você escolheu para estar é esse lugar do domingo de manhã, na escola bíblica dominical, na casa de Deus. Vamos orar, agradecendo a Deus e pedindo a Ele suas bênçãos sobre nós esta manhã. No nome precioso de Jesus. Ó Pai, eu quero te louvar esta manhã. Quero te agradecer junto com teus filhos, junto com a tua igreja, por aquilo que o Senhor tem nos proporcionado, Senhor. Que coisa boa podemos estar aqui. Porque muitas vezes nós erramos o alvo, mas nós temos a palavra. Nos dá esclarecimento, Senhor, nos dá entendimento, nos dá discernimento, a ciência, a sabedoria, a graça, para não apenas ouvir, mas para aplicar tua palavra à nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Pode se sentar por um instante. Vamos louvar a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Paz, Senhor. O pastor veio falar para mim fazer a leitura oficial da lição. Eu, o que é? Onde que é? Que eu nunca tinha feito
comecei a dar aula lá para os jovens, né? Então a gente está sempre lá, a gente não presta atenção, né? Nesses detalhes aí da organização da escola bíblica dominical. Que vergonha, né, irmãos? Mas estou sendo sincera. Fiquei meio, nossa, agora onde que eu leio? Então vamos lá, irmãos. É a lição número 5 hoje, né? Está em Gênesis 6. Os dias de Noé é o título da nossa lição. Vamos ler o texto áureo, todos juntos? É assim, não é assim. Não, lição 5, só que está em Gênesis 6. É os dias de Noé. Eu peguei a revista errada. Tá difícil hoje. Eu deixei a revista certa em casa. Eu vou ter que buscar. Vamos lá. Lição número 5 está em Hebreus 7. Melquisedeque e o sacerdócio de Jesus. Vamos ler o texto áureo. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 7 e 17. A leitura bíblica está em Hebreus 7, com 11 e 19. Vamos ler a verdade prática? O sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, é superior ao sacerdócio de Arão, da ordem de Levi. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, aqui estamos para a tua presença, Senhor. Venha abençoar, Senhor. Venha falar conosco, Senhor, através da tua palavra, Pai. Venha, Senhor, encher o nosso coração, Pai, de alegria. Venha abrir o nosso entendimento para aprendermos a tua palavra, Jesus. Te agradecemos, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe. Vocês podem dividir as classes? Vamos começar a dividir classe, jovens também, discipulado. Deus abençoe vocês, boa aula em nome de Jesus, tá? Senhor, igreja, mais uma vez nós estamos reunidos para aprender um pouco mais a respeito da palavra de Deus. Um prazer muito grande poder ministrar essa lição aos irmãos. Um tema muito profundo, uma carta muito mais profunda ainda. Já foi mencionado que ontem nós estivemos na conferência de escola bíblica ali no Templo Sede. Foi uma experiência extraordinária. Nós ficamos ali das 14 às 21h30. E eu confesso que nós poderíamos ter ficado até mais tempo. Realmente foi muito bom. Nós fomos ministrados lá por um tema também muito profundo, né? A atualidade das Escrituras. Alguma coisa que nós precisamos ter sempre em mente, que a Bíblia ela nunca vai ficar desatualizada. Muito pelo contrário, né? Alguém diz que ela é mais atual do que o jornal que sai amanhã de manhã. Então, assim, nós vamos entender a superioridade desta palavra em relação a qualquer outra aí no mundo afora. Amém, meus irmãos? Lição de número 5, Melquisedeque e o sacerdócio de Jesus. Eu preciso conscientizar os irmãos de que a intenção do autor aos Hebreus era defender o fato de que a revelação de Cristo ela é superior ao sistema judaico.
a revelação do Novo Testamento, a mecânica da nossa religião, ela é muito melhor, ela é muito mais completa do que aquilo que se passou no Antigo Testamento. Então, desde o primeiro capítulo da carta aos Hebreus, nós vamos ver que o autor ele defende essa tese. Ele disserta a respeito disso para convencer aqueles crentes de que se eles retornassem ao judaísmo, eles estariam perdendo. Já foi dito por várias vezes que aqueles crentes eles estavam desanimados. Eles haviam reconhecido a Cristo como Messias, mas por conta das perseguições, eles estavam com desejo de retornar ao judaísmo. E o autor de Hebreus, o escritor de Hebreus, ele percebe isso e ele tece vários argumentos, mostrando que Cristo é superior a todo o sistema judaico, mostrando que o nosso Jesus, ele é a revelação completa daquilo que Deus tinha para falar ao ser humano. E desde o primeiro capítulo, desde o primeiro versículo, ele vem demonstrando a superioridade de Cristo. Já no versículo 1, do capítulo 1, ele vai falar que Jesus ele é superior aos profetas. Ele diz, capítulo 1, versículo 1, se o pessoal da mesa puder colocar para a gente, capítulo 1, versículo 1, da carta aos Hebreus. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falamos nestes últimos dias pelo Filho. Ou seja, ele já começa a demonstrar que a revelação de Cristo ela é superior. Ele fala, no passado, Deus ele se revelava através da palavra dos profetas. Eles contemplavam algo que eles esperavam de longe, mas para nós a coisa foi mais profunda. Hoje a coisa foi muito melhor. Ele nos falou pelo próprio Filho. E no versículo 4 ele vai dizer que Cristo ele é a exata expressão da glória de Deus. Ou seja, tudo que o Pai é, tudo que o Pai representa, Jesus ele é a encarnação disso. Você olhando para Jesus, o próprio Cristo disse isso. Ele disse a Filipe, né? Olha, Filipe falou, Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus disse, né? Quando você me vê a mim, você vê o Pai. Por que eu estou dizendo isso? Para que os irmãos, para que nós venhamos a ter sempre em mente a intenção do autor, que é mostrar que a nossa religião é superior. E eu não vejo outra forma de contextualizar a igreja a respeito dessa lição, a não ser fazendo a leitura do capítulo 7. É uma leitura um pouco extensa, mas eu creio que vale a pena. Se o pastor puder colocar para a gente o capítulo 7. Eu vou ler o primeiro versículo, a igreja lê o segundo. A gente vai ler até o versículo 28. É uma leitura extensa, mas vale muito a pena por conta da contextualização. Amém? Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos corpos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas ele, cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou quem tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, ali porém aquele que tem
Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob a lei, o povo, recebeu a lei, que necessidade havia mais de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque pelo sacerdócio necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele de quem estas coisas se dizem, pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. E muito mais manifesto é ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote. Porque ele assim testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Mas este com juramento, por aquele que lhe disse: jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. E na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e veio mais sublime do que os céus. Que não necessitasse, como sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados, e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho perfeito para sempre. Vou deixar lá no 1 para a gente, por favor. Já na introdução da revista, o autor ele vai dizer que o capítulo 7 ele é a continuação do capítulo 6. Nós não podemos esquecer que a carta ela se trata de uma argumentação só, como eu já disse, a superioridade de Cristo. A figura Melquisedeque, quem seria Melquisedeque? De quem se trata ele? O autor ele está fazendo referência ao livro de Gênesis, capítulo 14, quando Abraão, o patriarca do povo hebreu, ele vai resgatar o sobrinho dele, que havia sido capturado por alguns reis pagãos ali da região de Cananeia, né? Os cananeus. Ele mata aqueles reis, ele recupera Ló e ele traz de volta. Só que nessa situação ele acaba pegando os despojos, porque era costume da época. Quando um rei derrotava outro, eles ficavam com todas as riquezas daquele povo, com as mulheres, com as crianças, com o ouro, com a prata, com o gado, com tudo. E Abraão, saindo vitorioso, porque Deus estava com ele, ele retorna à sua terra, só que ele se encontra com Melquisedeque. E a Bíblia vai dizer que nesse encontro Melquisedeque oferece pão e vinho a Abraão. E Abraão, como uma forma de gratidão a Deus, e reconhecendo o sacerdócio de Melquisedeque,
ele oferece o dízimo de tudo quanto ele tinha ganhado nessa batalha. A 10ª de tudo quanto ele tinha ganhado. Então a argumentação do autor de Hebreus é primeiramente reconhecendo o sacerdócio de Melquisedeque. Porque alguém poderia dizer, mas o sacerdote é somente aquele que descende de Levi. Quem seria Levi? O descendente de Abraão. A Bíblia vai dizer no livro de Êxodo, ali no Pentateuco, né, que Deus instituiu uma tribo específica para oferecer sacrifícios pelo povo. Era trabalho da tribo de Levi servir no templo, oferecer sacrifícios, representar o povo diante de Deus. Só que de repente o autor ele traça uma linhagem completamente diferente e atribui ela a Cristo. Só que esse personagem, o Melquisedeque, ele é alguém enigmático, porque ele vai aparecer de repente e ele vai sumir de uma forma mais abrupta, ou seja, de uma forma mais de repente ainda. E o autor ele usa esse silêncio que as escrituras fazem a respeito de onde Melquisedeque veio e de como ele morreu e atribui a eternidade para ele. É como se o autor dissesse assim: olha, a Bíblia não fala como ele nasceu, então podemos dizer que ele nunca nasceu, mas que ele existiu para sempre. A Bíblia não fala de como ele morreu, então podemos dizer que ele nunca morreu. De fato ele morreu, de fato isso aconteceu com ele. Mas o autor ele está traçando uma figura. O que seria isso? Melquisedeque ele representava Cristo. Ele era um tipo de Cristo. O que seria um tipo? Um representante. Eu vou dar um exemplo para a igreja. Quando nós olhamos para uma bandeira verde e amarela, nós pensamos em qual país? No nosso país, no Brasil. Então a nossa bandeira é um tipo da nossa nação, é um representante. Olhando para ela, nós lembramos do nosso povo. Da mesma forma Melquisedeque. Quando nós olhamos para o personagem Melquisedeque, nós lembramos de Cristo. Então a argumentação é que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio de Levi, é superior ao sacerdócio de Arão. Já na introdução, o autor da revista ele vai dizer que o capítulo 7 de Hebreus é o lugar onde nós temos mais informações a respeito de Melquisedeque. E o autor de Hebreus ele já começa dizendo que Melquisedeque ele era rei de justiça. Mas por que o autor chama Melquisedeque de rei de justiça? Porque o autor ele interpreta o significado deste nome. Ele diz para os hebreus: olha, esse Melquisedeque ele é rei de paz, mas ele também é rei de justiça. Então o nome Melquisedeque significa rei de justiça. E ele era rei de paz, porque a palavra Salém, que era a cidade que Melquisedeque governava, significa paz. A palavra Shalom, não sei se algum dos irmãos já ouviu, né, o cumprimento judaico dos judeus, né, Shalom, significa paz. Ela advém dessa palavra Salém. Até hoje os muçulmanos usam essa palavra, né? Salam aleikum. Significa paz seja convosco, ou paz de Deus. Então é por isso que o autor de Hebreus ele fala: o Melquisedeque ele era rei de paz e rei de justiça. Mas por que ele ressalta isso? Porque isso é uma característica que nós vemos em Jesus. Jesus ele é rei de paz, mas ele é também rei de justiça. Lembra da profecia de Isaías? Porque um filho se nasceu e um menino se nos deu. O principado estava sobre os seus lombos. Aí Isaías ele começa a falar vários nomes a respeito desse menino. A igreja lembra qual é? Príncipe da paz, Pai da eternidade. Olha, então nós vamos ver essas características sendo atribuídas a Jesus. Então a gente começa a perceber que o autor de Hebreus ele enche aquela carta de significados, de tipos, de figuras que provinham do Antigo Testamento, porque os destinatários dessa carta eram todos judeus. Ele escreve a judeus cristãos, pessoas que se converteram. Eu estou sendo um pouco redundante nisso, porque a gente precisa entender essas coisas para entender o significado da carta. Quando a gente entende a motivação, quando a gente entende os destinatários, quando a gente entende o contexto histórico, o que estava acontecendo naquele momento, a gente começa a ter uma clareza melhor a respeito do texto. Amém, meus irmãos? Já na primeira parte da revista, ele
fala que Melquisedeque é um personagem misterioso. Se o pastor puder colocar para a gente no versículo 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia. Significa que Abraão não tinha, significa que Melquisedeque não tinha pai nem mãe? É isso que o autor estava falando? Alguém pode me responder? Melquisedeque nasceu sob geração espontânea, apareceu de repente. Não. Exatamente, pastor. Como o pastor disse, a genealogia de Melquisedeque não é citada. É por isso que o autor disse que ele não tinha genealogia. Mas o motivo pelo qual ele vai ressaltar isso é porque na figura do sacerdote levítico, a genealogia lhe atribuía legitimidade. Como eu sei que eu sou sacerdote? Como eu sei que eu tenho direito de servir no templo? Por conta da minha genealogia. Eu sou descendente de Levi. Mas e Melquisedeque? Ele é descendente de quem? Quem deu o sacerdócio para Melquisedeque? Quem fez de Melquisedeque um sacerdote? Tanto em Gênesis capítulo 14, quanto em Hebreus capítulo 7, lhe é atribuído este título: sacerdote do Deus Altíssimo. A Bíblia NVI, ela traz uma informação muito interessante. Ela vai dizer que na região da Cananeia, a principal divindade, o principal Deus que eles adoravam, era conhecido como Altíssimo. Então nós vamos começar a entender aí por que eles chamam Melquisedeque de sacerdote abençoado por Melquisedeque. Ora, no versículo 7 a gente vai ver isso. Sem contradição nenhuma. O maior, ele abençoa o menor. Não é a ordem natural? O filho, ele é abençoado pelo pai. Ou é o filho que abençoa o pai? Pelo menos, eu não tenho muito esse costume, né? Os mais antigos que eu tinha. Chega na casa do tio, chega na casa do vô, chega na casa do pai e fala o quê? Pede bênção. Então o costume é: o maior abençoa o menor. O superior abençoa o inferior. E em Gênesis capítulo 14, quando Melquisedeque se encontra com Abraão, nós vamos ver que imediatamente Melquisedeque olha para Abraão e fala: bendito seja Abraão. E o autor de Hebreus, ele olha para aquilo ali e percebe, ele fala: opa, Melquisedeque já se coloca como alguém de superioridade em relação a Abraão. E no versículo 4, se a Dani puder colocar para a gente, olha o que o autor de Hebreus diz: considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu dízimos dos despojos. Repara que o autor ele faz questão de chamar Abraão de patriarca, porque o quanto mais ele demonstra a grandeza de Abraão, mais grandeza ainda ele atribui a Melquisedeque. E se Melquisedeque é grande, Jesus ele é maior ainda. Então, quanto maior grandeza tem a figura de Melquisedeque nessa passagem, mais grandeza ainda tem a figura de Cristo. Ou seja, o objetivo sempre foi exaltar a Cristo. O objetivo sempre foi mostrar que o nosso Jesus, ele vale a pena ser seguido. Que o nosso Deus, ele não é perca de tempo. Amém, meus irmãos? E na segunda parte ele vai dizer assim: ó, Melquisedeque, ele era um tipo de Cristo. Ainda voltando ali para o versículo 13. Ele não teve princípio de dias e nem fim de existência. O sacerdócio de Cristo é a mesma coisa. A Bíblia vai dizer que Jesus ele é o Cordeiro de Deus que esteve morto desde quando? Desde antes da fundação do mundo. Ou seja, ele não teve princípio e ele é eterno. O sacerdócio de Cristo, ele existe desde antes da fundação do mundo. Nós cremos em Cristo, porque ele é o único que tem poder para nos salvar por completo. O autor ele vai fazer questão de demonstrar que Melquisedeque ele não era uma teofania. O que significa isso? Uma materialização de uma figura divina. Porque no Antigo Oriente, as pessoas acreditavam que Deus ele tomava forma de alguém. Isso aconteceu algumas vezes com Abraão. Lembra quando Abraão recebeu alguns anjos lá na casa dele? Depois aqueles anjos foram lá na casa de Ló, e o pessoal de Sodoma e Gomorra quis abusar dos anjos. Ló oferece as filhas dele. Aquilo ali era uma teofania, aquilo ali era uma aparição divina. Uma figura divina, ela se materializou.
E alguém ele olha para Melquisedeque e pode dizer, não, Melquisedeque, pelo fato de não ter genealogia, de não ter seus pais citados, ele era uma teofania. Mas o autor ele faz questão de dizer que Melquisedeque era um homem, porque ele é um tipo de Cristo. A figura de Melquisedeque ela aparece praticamente por conta disso, para representar Jesus. Para que todos aqueles que olhassem para Melquisedeque pudessem dizer, olha, ele representa Jesus, ele representa o Messias. O sacerdócio de Melquisedeque não teve princípio, o do Messias também não tem. O sacerdócio de Messias também não tem. Aí o autor ele vai dizer, né? Ele trouxe para Abraão pão e vinho. E pão e vinho é figura da ceia, né? O sangue e o corpo de Cristo, prefigurando a natureza redentora do ministério do Messias. E algo que eu tenho que ressaltar com os irmãos é que somente Jesus, somente Cristo, ele tem autoridade para assumir a função de rei e de sacerdote perpétuo. Um sacerdote ele não poderia, em hipótese alguma, ser um rei. Nós vemos ali, por exemplo, a figura de Samuel. Samuel ele fazia o quê? Ele era sacerdote, ele era juiz e ele era profeta. Algo também prefigurando a natureza do Messias. O autor de Hebreus ele fala, ó, Melquisedeque ele era rei, mas ele também era sacerdote do Deus Altíssimo, prefigurando o Messias. Só que a natureza do sacerdócio de Cristo, a natureza do reinado de Cristo é completamente diferente. Aquilo ali era somente uma sombra. Voltar para o judaísmo, a argumentação do autor é essa, é voltar para o interior, para o inferior, é voltar para aquilo que já passou, para aquilo que já acabou, para aquilo que não tem mais efeito. A argumentação dele é o seguinte, aqueles sacrifícios, aquele sistema que eles precisavam oferecer sacrifício todos os dias, já passou, foi transitório, foi passageiro. Agora em Cristo o sacrifício é um só. A relação em Cristo é muito maior, é muito mais completa. A natureza perene da sua obra não estavam vinculados ao sacerdócio faraônico. Ou seja, Jesus, para ser sacerdote, ele não depende de Arão. Ele não depende da descendência dele. Ou seja, assim como Melquisedeque não depende de descendência, não depende de linhagem para ser sacerdote, Jesus também não. Vou fazer uma pergunta para a igreja. Qual tribo era a tribo que gerava sacerdotes? Qual tribo, irmãos? Tribo de Levi. E Jesus ele era de qual tribo? Judá. Tribo de Judá. Ou seja, por linhagem, Jesus ele poderia ser sacerdote? Não, não poderia. Então, como Jesus ele era sacerdote? Como alguém poderia dizer que Jesus adentrou a presença de Deus e ofereceu sacrifícios por nós? É isso que o autor está argumentando aqui. É isso que ele está falando. Ele está defendendo o sacerdócio de Jesus. Ele está falando, ó, Jesus ele é sacerdote sim. O sacerdócio de Jesus ele tem legitimidade sim. É por isso que ele traz o sacerdócio de Jesus desde Melquisedeque. Porque alguém poderia falar, ô cristão, você está falando que o seu Cristo ele é sacerdote? Ele não é não, o sacerdote é só de Levi. Só que aí o cristão ele responde, não, sim, o sacerdote é de Levi. Só que o meu Jesus, ele é sacerdote segundo Melquisedeque. A parte 3 diz que Melquisedeque, ele recebeu dízimos de Abraão. E evidentemente o autor ele vai fazer uma alusão à importância da figura do dízimo. Ou seja, nós vamos ver a importância de Melquisedeque, da figura dele, recebendo dízimos de Abraão. Mas nessa passagem nós também vamos ver um exemplo de Abraão oferecendo dízimos a Deus. Porque alguém poderia falar, o dízimo é somente da lei. Foi a lei que instituiu o dízimo. Só que a lei veio 400 e tantos anos depois de Melquisedeque. Ou seja, em Abraão, nós temos a primeira alusão da prática do dízimo. Alguém disse que era uma instituição. Eu já não vejo dessa forma. Eu não acredito que o dízimo tenha sido instituído ali. Eu acredito que já era uma prática comum daquelas pessoas. Eles acreditavam o melhor que eles tinham a sua divindade. E Abraão ele entendia isso. Era uma forma que ele tinha de agradecer a Deus. Haja vista que ele tinha acabado de sair de uma batalha.
nós vamos ver que o número de homens que Abraão levou para guerrear ali era um número pequeno. Em Gênesis capítulo 14 vai destratar esse número. Abraão saiu com 318 pessoas para lutar contra 5 cidades. Era pouca gente. Só que a vitória de Abraão, ele entendeu e atribuiu aquilo a Deus. É por isso que ele oferece os dízimos. Ele estava agradecendo pela vitória. Ele estava falando, ó, todas essas riquezas que eu acabei de ganhar, matando aqueles reis, eu ganhei porque Deus me abençoou. Eu ganhei porque Deus me deu força para ganhar. Então ele vai e oferece os dízimos. Nós já temos em Abraão um exemplo para os nossos dias. Abraão, ele oferece o dízimo não como uma coisa, mas mesmo Deus não precisando do nosso dinheiro, ele se agrada quando nós oferecemos a ele o nosso melhor. Só que oferecer a Deus o nosso melhor está intrínseco a tudo. Tem a ver com tudo na nossa vida. Os nossos ganhos, o nosso tempo. Você já parou para pensar que a escola dominical é no primeiro dia da semana? Nas primeiras horas do seu dia? Você está oferecendo, ofertando, dizimando a Deus toda a sua semana. Você acaba de consagrar a Deus a primeira parte do seu dia, do seu primeiro dia da sua semana. É um princípio. Nós oferecemos a primeira parte a Deus e Ele vai cuidar do resto. Nós estamos devolvendo a Deus o que já pertence a Ele e Ele cuidará do resto. Alguém disse, né, que aquele argumento de que quando nós oferecemos o dízimo nós ainda ficamos com 90%, não é verdade, né? Na verdade nós ficamos com 100%, porque os 10% já era dele. É bem assim que funciona. Esse é o princípio de ser grato, o princípio de adorar a Deus com tudo que somos e tudo que temos, porque a nossa religião é uma religião completa, que atinge toda a nossa vida, todas as áreas da nossa existência, e Abraão, ele entende isso. É por isso que ele oferece o dízimo para Melquisedeque, porque ele olha, ele pensa, né? Esse Melquisedeque, ele está representando Deus, porque o sacerdote, ele representa a figura de Deus aos homens. Ele é uma representação, é por isso que o nosso sacerdote é Cristo. Porque ele não somente representa Deus, como ele é o próprio Deus. Ele é a expressão exata de Deus. Então Abraão olha para aquilo e fala, ele representa Deus. E ele oferece os dízimos para ele. Amém? Segunda parte, ordem de Levi e de Melquisedeque. O autor, ele vai fazer um paralelo entre Levi e Judá. Ele está evidenciando que de Judá não poderia proceder sacerdotes. Não foi a ordem de Deus. Quando Deus, ele tira o povo do Egito e coloca na terra prometida, ele já havia dito a Moisés que somente da descendência de Arão, ou seja, da descendência de Levi, poderia vir sacerdotes. Então, segundo a lei, segundo o mandamento, Cristo, ele não poderia ser ordenado sacerdote. Ele não poderia ser levantado como sacerdote. É isso que ele está evidenciando. A tribo de Judá, ela se destacou várias vezes. Alguém vai dizer que a tribo de Judá era a tribo mais forte que existia, a tribo mais numerosa, onde havia homens de guerra. Assim também como a tribo de Levi, ela se destaca várias vezes. Mas foi a tribo de Levi que Deus atribuiu sacerdote segundo a lei. E o autor, ele faz questão de evidenciar isso. Só que o autor de Hebreus, no versículo 13 ali do capítulo 7, se o pastor puder colocar para a gente, ele já deixa bem claro. A carta aos Hebreus, vou abrir um parênteses aqui, versículo 13, pastor. É como se fosse uma defesa apologética. O que seria isso? É como se o autor de Hebreus estivesse defendendo a nossa fé. Porque o judeu, ele olhava para o cristão e ele tinha prazer em desfazer todos os nossos argumentos. Ele tinha prazer em tentar convencer as pessoas de que Jesus não era o Messias. Até hoje, Jesus tem essa fama entre os judeus, né? Alguém pode dizer que Jesus, ele era um enganão, né? Alguém que enganava o povo, alguém que mentiu a respeito de si mesmo. Então o autor de Hebreus, ele defende essa tese, ele defende esse fato. Ele faz uma defesa da nossa fé. E ele diz no versículo 13: o nosso sacerdote, ele pertence a outra tribo, porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo. O nosso sacerdote, ele é de outra tribo. O sacerdote deles é como se ele estivesse dizendo assim: ô povo, o sacerdote do antigo pacto, ele é da tribo de Levi, mas o nosso sacerdote
ele não é dessa tribo, ele é de outra tribo, ele é da tribo de Judá. Ele tem um sacerdócio muito melhor. Aí depois ele vai fazer um paralelo entre a lei e a graça. Porque o sacerdócio de Cristo, ele vai representar a graça. O sacerdócio de Levi, ele representa a lei. Porque tudo quanto os descendentes de Levi faziam, era de acordo com a lei. O trabalho deles era instituído de acordo com a lei. A maneira com a qual eles sacrificavam, a maneira com a qual eles trabalhavam, era somente de acordo com a lei. Então o autor ele vai fazer questão de detalhar isso. O sacerdócio de Levi representa a lei, mas o sacerdócio de Cristo representa a graça. Lá no início da segunda parte do tópico 2, o autor diz assim: no início da igreja cristã, um grupo de religiosos legalistas causaram muitos problemas. Eles são chamados judaizantes. De onde vem esse termo judaizante? Na carta aos Gálatas, nós vamos entender um pouco a respeito disso. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele plantava igrejas ao longo das cidades que ele passava. E depois de um tempo ele deixava aquelas igrejas funcionando sozinhas e ia plantar outras igrejas. Só que quando o apóstolo ele saía daquela igreja, alguns falsos mestres que eram judeus, eles adentravam aquelas igrejas e tentavam perverter o evangelho da graça de Deus. Eles chegavam nos cristãos e diziam: olha, Paulo ele pregou a salvação pela graça, mas eu tenho uma coisinha para acrescentar aqui. Se você não se circuncidar, se você não guardar o sábado, você não pode ser salvo. Olha a mentalidade daquele povo. Eles estavam poluindo a graça de Deus. Eles estavam pervertendo o evangelho de Cristo, ao ponto de que Paulo disse assim para os Gálatas: Gálatas, o evangelho que eu preguei para vocês é o evangelho da graça, o evangelho verdadeiro. Mas o evangelho que esses homens têm pregado é um outro evangelho. E o apóstolo ele vai tecer um argumento e vai dizer: ainda que eu ou um anjo pregue outro evangelho diferente daquele que eu preguei, esse evangelho é maldito. Olha o que ele diz. Então o autor ele vai evidenciar aqui que a graça ela é superior à lei. A nossa salvação é pela graça, o nosso chamado é pela graça. Se nós estamos aqui, é pela graça. Quem leu aqui a segunda parte vai entender que aparece graça umas 30 vezes aqui. Porque nós precisamos entender que tudo que nós recebemos de Deus é pela graça. Amém? O que significaria a graça? Favor imerecido de Deus. Algo a qual nós não merecemos. A palavra graça e a palavra carisma, a palavra dom, elas têm a mesma raiz. Alguém canta, né? Às vezes a gente vê alguém cantando e fala: nossa, essa pessoa tem o dom de cantar. Ou às vezes a gente vê alguém falando e diz, né? Essa pessoa tem o dom de falar. Por que nós falamos que essa pessoa tem um dom? É como se nós estivéssemos dizendo: isso daí é natural a ela. Ela não recebeu isso pelos seus próprios esforços, mas essa pessoa recebeu isso de Deus. Ela nasceu com isso. É como se a gente estivesse dizendo isso. Então tudo quanto nós recebemos de Deus, sendo pela graça, nós recebemos sem merecer. E o apóstolo Paulo ele entende isso. Ele entende que a salvação que nós recebemos de Deus é somente pela graça. É um presente de Deus, gratuito, da qual nós não precisamos fazer esforço nenhum para receber. Nós precisamos somente crer e receber a Cristo. Amém? E o autor ele usa aqui até o paralelo que o apóstolo Paulo faz entre os que são da lei, que são filhos de Agar, e os que são da graça, os que são livres, que são filhos de Sara. Quem faz esse paralelo é o próprio apóstolo Paulo. E o autor da revista ele traz esse paralelo para a gente, para que nós entendamos o porquê o sacerdócio de Cristo ele é superior. Porque o sacerdócio de Cristo, representando a graça, ele representa o favor de Deus nas nossas vidas. Ou seja, nós não precisamos nos circuncidar, nós não precisamos guardar o sábado. Cristo ele cumpriu a lei por nós. Então nós estamos revestidos de Cristo, logo nós cumprimos a lei em Cristo. Amém, meus irmãos? Parte 3, mortalidade versus eternidade. No versículo 23 e 24 do capítulo 7, o autor vai dizer, né? Ora, aqueles quem? Os sacerdotes da ordem de Levi,
são feitos sacerdotes em maior número, ou seja, são muitos sacerdotes, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, continua para sempre. Ele tem o seu sacerdócio imutável. Então o que ele está dizendo? Todos os sacerdotes que vieram antes de Jesus, eles morreram. Eles tiveram que interromper o seu serviço. E por isso precisavam ser nomeados outros sacerdotes e outros sumos sacerdotes. Só que ele vai dizer, o nosso sacerdote ele é superior, porque a morte não pôde pará-lo. O nosso sacerdote é melhor, porque o sacerdócio dele dura para sempre. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele está sentado à destra de Deus. E ele intercede por nós por toda a eternidade. Essa é a argumentação do autor. O autor da revista ele vai dizer que o sacerdote ele era separado aos 25 anos de idade. E ele servia até os 50 anos, onde o seu sacerdócio era interrompido. Só que o sacerdócio de Cristo, novamente falando, ele nunca vai ser interrompido nem por conta da idade e nem por conta da morte. É por isso que ele diz que o sacerdócio de Cristo é perfeito. Com perfeito, ele está dizendo completo. A palavra perfeição e a palavra completude, de ser completo, são praticamente sinônimos. Então, quando ele diz assim, o sacerdócio de Cristo é completo, é perfeito, é como se ele estivesse dizendo que o sacerdócio de Cristo não pode ser substituído. Eu não gosto muito desse tipo de coisa, mas o termo grego é aparabaton, algo que não pode ser substituído, algo que não pode ser relegado a outra pessoa, não pode ser passado adiante. É uma vez só. Cristo ele se tornou sumo sacerdote para nunca mais deixar de ser. É por isso que o autor fala, está sentado à destra de Deus, e porque ele é o nosso sumo sacerdote, nós podemos nos aproximar do trono da graça com confiança, sem medo de sermos condenados por Deus, sem medo de termos os nossos pecados lançados em rosto. Mas pela morte ele recebeu o sacerdócio dele por juramento divino. Se o pastor puder colocar para a gente em Salmo 110, nós vamos ver o sacerdócio de Cristo sendo estabelecido por Deus através de profecia. Salmo. O autor ele vai dizer assim: se o sacerdócio de Arão era perfeito, se era completo, que necessidade haveria de Deus ele profetizar através de Davi outro sacerdócio? Até que põe os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Versículo 2. O Senhor enviará o cetro da sua fortaleza, da tua fortaleza, desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. O teu povo será muito involuntário no dia do teu poder, nos ornamentos de santidade desde a madre da alva. Tu tens o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Alguém disse que nesse salmo, Davi ele estava falando de Abraão, mas o próprio Jesus e o autor de Hebreus, eles dizem que Davi estava falando de Cristo, do Messias. Então, o sacerdócio de Jesus, ele é recebido diretamente de Deus. Ele não depende de linhagem, ele não depende de descendência. Ele é recebido por juramento. Esse é outro aspecto da superioridade do sacerdócio de Jesus. O autor ele diz que Jesus ele recebe o sacerdócio dele por promessa, ao passo que os outros sacerdotes não receberam por promessa, mas pela pura sucessão, pela pura linhagem, pela pura descendência. Amém, irmãos? Não durmam, amém? Arão foi impedido de continuar o sacerdócio pela morte. Quanto ao filho, um parágrafo diz, quanto ao filho, se testifica que vive. O Filho de Deus tem um sacerdócio perpétuo. O Cordeiro de Deus foi conhecido desde antes da fundação do mundo. 1 Pedro 1,20. Ele é um mistério que esteve oculto desde os tempos eternos. Ele mesmo disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus, quando ele diz assim, eu sou, ele utiliza um pronome pessoal, eu,
E o verbo sou. Só que esse verbo, ele está como se fosse no infinitivo, né? Ele não deixa, o infinitivo seria ser, né? Mas é algo contínuo que não deixa de ser. Ou seja, ele não era em Abraão, ele é em Abraão. Ele não era no tempo dele, ele é no tempo dele. Ele não vai ser no futuro, ele é no futuro. Ou seja, o sacerdócio de Cristo, ele não está preso ao tempo. Ele é atemporal. Ele está acima do nosso tempo. É por isso que é perpétuo. É por isso que dura para sempre. Alguém poderia perguntar, né? Como que os antigos eles eram salvos? A igreja poderia responder. Como que o pessoal do Antigo Testamento era salvo? Alguém se habilitaria a dizer? Seria pelos sacrifícios dos sacerdotes? Oferecendo boi, oferecendo bezerro? Pode falar aí, igreja, não fica com vergonha não. Sim? Eles eram salvos assim como nós, pela fé. Porque eles olhavam para aquilo que Deus havia prometido. Deus disse que viria alguém e desfaria as obras do diabo. Quais obras eram essas? Aquela obra que foi feita lá no Jardim do Éden. Já na primeira partezinha da Bíblia a gente vê uma promessa. E se aqueles que criam naquela promessa eram salvos, muito mais nós que vivemos no tempo do cumprimento dessa promessa. Em Hebreus capítulo 10, se o pastor puder colocar para a gente, para completar esse raciocínio. Capítulo 10, versículo 4. Olha o que o autor diz. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Olha o que ele está dizendo. Todos aqueles sacrifícios que foram oferecidos, eles não podem nos limpar diante de Deus. Eles não podem lavar a nossa alma diante de Deus. É por isso que ele diz que aquilo era transitório, aquilo era passageiro. Aí vem João Batista e diz, né? Esse daí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele precisou ser oferecido uma vez só. E já foi o suficiente para que os nossos pecados fossem purificados para sempre. Olha que grandeza. Olha a grandeza de Jesus. O autor ele está dizendo, a todos os anos, eles tinham que oferecer centenas de bois, centenas de bodes, centenas de sacrifícios. Mas em Jesus foi um sacrifício só. É por isso que esse sacrifício é perfeito, porque ele é completo. Nós não precisamos de outro. Nós não precisamos pagar pelos nossos pecados. Nós não precisamos nos matar para sermos salvos. Nós somos salvos unicamente pela fé. Porque o nosso sacerdote ele é perfeito. E ele nos representa diante de Deus. Rogério? Fazendo um adendo, em Romanos, versículo 16 fala: no conseguinte, em virtude da fé, que se dá a herança como dom gratuito. Assim a promessa continua firme para toda a descendência, não só para os que se firmam na lei, mas para todos que, acima de tudo, se firmam na fé, como Abraão, que é o pai de todos nós. Reforçando o que você falou. Maravilha. A Bíblia é uma unidade, né? A gente vai ver que é sempre pela fé, é sempre pela graça, é sempre através da promessa, é sempre por aquilo que Deus diz. O pastor ia falar alguma coisa? Deus não ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Aí Hebreus 11, 39 a 40, fecha essa ideia, né? Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram contudo a concretização da promessa. Obviamente está apontando para Cristo, né? Então, eles iam de longe essa promessa. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ou seja, tanto eles como nós temos em vista a mesma promessa e somos salvos pela mesma fé. O povo da antiga aliança, eles olhavam para a promessa que viria. Ou seja, eles olhavam para frente. Nós acreditamos em algo que já veio, nós olhamos para trás. É algo que converge. É por isso que ele fala, tanto eles quanto nós fôssemos aperfeiçoados pela fé. É sempre pela fé. Fazendo um adendo também a essa questão da fé, quando nós vamos ver lá no Jardim do Éden, quando o homem peca,
ele peca por causa da incredulidade. Nós vamos ver que Deus, ele diz, no dia que você comer dessa árvore, você vai morrer. Não é isso que Deus disse? E a serpente disse, no dia que você comer dessa árvore, você vai viver. Ele disse, a serpente chega para Eva e fala o contrário daquilo que Deus disse. Então ali no jardim nós temos duas palavras, a palavra de Deus e a palavra da serpente. Eles desacreditaram da palavra de Deus e acreditaram na palavra da serpente. Então nós vamos ver o pecado de incredulidade sendo manifesto já na vida dos primeiros homens, no primeiro casal de Adão e Eva. Eles não acreditaram naquilo que Deus disse e como consequência eles foram mortos espiritualmente na hora. Eles não acreditaram, mas era verdade. Então nós podemos tirar o seguinte princípio, né? Mesmo que os ímpios não acreditem, Deus existe. Mesmo que eles façam pouco caso, Jesus vai voltar. Mesmo que eles não tenham ideia, Deus, ele proveu um cordeiro para nos purificar do nosso pecado. E esse cordeiro, ele é o nosso sumo sacerdote. É por isso que nós não precisamos praticar nenhum ritual. A gente não precisa ficar fazendo um culto ritualístico, orando 5, 6 vezes por dia, contando carneirinho para ser salvo. É somente crer, é somente acreditar, porque Ele já fez tudo por nós. Amém, irmãos? Terceira parte, Jesus, sacerdote perfeito e eterno, mais sublime que os céus. Eu gosto de algo que o autor da revista colocou aqui, né? Ali no primeiro parágrafo. Como alguém pode ser mais sublime que os céus? Certamente aquele que o criou. Ou seja, o autor já estava atribuindo a criação de todas as coisas à pessoa de Cristo. O autor, já, se eu não me engano, no primeiro ou no segundo capítulo, ele vai dizer, né? No capítulo 11: pela fé nós entendemos que os mundos foram criados e que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus, Ele é mais sublime que os céus. Ele é mais sublime do que a criação, porque Ele é o autor de toda a criação. Olha como o nosso sacerdote ele é perfeito, porque Ele criou todas as coisas. Quem melhor do que aquele que criou para compreender o funcionamento das criaturas? Foi dito ontem lá na conferência, né? Que todas aquelas bilhões de pessoas que já existiram, todas aquelas bilhões de pessoas que existem, todas aquelas bilhões de pessoas que existirão, tiveram um relacionamento pessoal com Deus. Deus, Ele conhece cada um. Deus, Ele conhece cada pessoa. Ele não se confunde. Quando nós oramos pedindo algo a Deus, Ele não vai se enganar e mandar a bênção por engano para o nosso vizinho. Não, Ele sabe quem nós somos. Ele conhece o nosso nome. Ele conhece o nosso DNA. Ele não se confunde. Ele nos compreende melhor do que qualquer outro. Ele conhece os nossos desejos. É por isso que esse sacerdote ele é perfeito. Porque além de ele ter experimentado a natureza humana quando ele esteve aqui nessa terra, foi ele quem nos criou. Foi ele quem nos formou. Quando a Bíblia diz que Deus ele forma o homem do pó da terra, é como se ele estivesse dizendo que Deus ele pegou aquele boneco e fez com as suas próprias mãos. Ou seja, Ele conhece cada detalhe do ser humano, cada detalhe físico, cada detalhe emocional. Ele conhece o nosso temperamento, é por isso que Ele nos entende, é por isso que Ele nos compreende. Olha a grandeza desse sumo sacerdote. Um sacerdote que se compadece, que nos compreende de uma maneira que ninguém poderia nos compreender. O seu marido pode não te compreender, a sua esposa, os seus filhos, os seus pais, mas Ele te compreende, Ele te entende. O mundo pode não te compreender, mas Ele vai te compreender para sempre, porque Ele tem um relacionamento pessoal com você e Ele faz questão disso. Ele faz questão de te conhecer. É por isso que o apóstolo Paulo diz: agora, sendo conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos. É como se ele estivesse dizendo: nós conhecemos a Deus, mas Ele nos conhece também. É por isso que nós temos um relacionamento. Nós somos amigos de Deus. Nós temos comunhão com Ele. Quando se fala a palavra comunhão, é como se nós estivéssemos nos remetendo a duas pessoas de mão dada. Olha só a grandeza da linguagem que o autor usa. Então Jesus ele é mais sublime que os céus.
a impressão que temos é que faltaram palavras para o escritor definir a nobreza. E, de fato, sempre nos faltará palavras para descrever a figura do nosso sacerdote. Nós podemos falar, mas todas as nossas expectativas, todas as nossas palavras, elas ficarão aquém de quem ele realmente é. Nós nunca poderemos descrever o indescritível. Nós nunca poderemos contar a respeito daquele que é infinito. É como ele disse para Jó, né? Quem pode contar os dias? Olha a grandeza. Tudo isso aqui é para mostrar para as pessoas que ele é grande, e que ele é eterno, e que ele se compadece de nós, e que eles não perderiam tempo em seguir a esse Cristo. O autor ele está animando os destinatários. O salvo que vive em plena comunhão com Cristo já pode experimentar as coisas dos céus. Olha só, irmãos, ele está dizendo que quando nós temos comunhão com Ele, já aqui nessa terra, nós podemos experimentar a grandeza do paraíso. Em Cristo nós podemos compreender o quão grande será, o quão grande é a nossa salvação. Logicamente que tudo vai ser diferente depois, mas a comunhão que temos com Cristo já é uma demonstração daquilo que nos espera na eternidade. Perfeito para sempre. Versículo 28. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos a fraquezas. Na versão aqui que Almeida Corrigida e Fiel está dizendo: constitui o Filho perfeito para sempre. Então o autor de Hebreus ele está fazendo um paralelo. Olha, os sacerdotes de Levi, o sacerdote de Arão eram homens fracos, mas o nosso sacerdote é o Filho perfeito. Eles eram sujeitos à fraqueza, mas o nosso sacerdote ele é forte, ele é imutável, ele não pode ser vencido. É isso que ele está falando. É por isso que ele é eterno e perfeito. O autor da revista ele junta essas duas características e diz: o nosso sacerdote ele é perfeito para sempre. Aí ele diz: a palavra grega traduzida por perfeito é derivada de teleios, que foi o brado de Jesus na cruz. Está consumado, está completo, foi terminado, a redenção já se acabou, não é preciso acrescentar mais nada. Quando os judaizantes eles tentavam acrescentar alguma prática, a circuncisão ao evangelho, é como se eles estivessem atribuindo imperfeição. Lembra que eu disse que a palavra perfeição e a palavra completude são praticamente sinônimos? Então quando a gente diz, olha, a salvação é pela graça porque ela é por Cristo, nós estamos dizendo que não precisa de mais nada. Mas se aparece um camarada falando que precisa de alguma coisa, ele está dizendo, não, a salvação é imperfeita, porque a ela precisa ser acrescentado algo. A obra perfeita e sacrifício perfeito, o cordeiro é perfeito, e o sumo sacerdote também é perfeito. Ele também é o homem perfeito, o advogado perfeito, o juiz perfeito, o rei perfeito, o pastor perfeito. Somos perfeitos nele. Significa que nós não erramos? Significa que nós não falhamos? Eu sempre faço questão de dizer isso. Significa completamente o contrário, né? Começando por mim, a gente é cheio de falha, cheio de problema, cheio de pecado. Mas porque ele é perfeito, nele nós nos tornamos perfeitos. O apóstolo Paulo ele usa uma linguagem dizendo que nós nos revestimos dele. Nós nos revestimos de Cristo. É como se nós pegássemos a pele de Jesus e colocássemos sobre nós. E todas as obras que ele fez, e todas as boas coisas que ele fez, foram atribuídas a nós. Então, por ele ser perfeito, por ele ter cumprido a lei, nós também somos perfeitos, nós também somos santos, nós também cumprimos a lei em Cristo. Mas nós somos pecadores, mas o nosso sacerdote é perfeito e ele nos representa. Antes de Deus olhar para nós, ele olha para Cristo. Ele olha para o sacrifício que Cristo fez e atribui perfeição a nós. É daí que surge a palavra justificação. Em Cristo nós fomos justificados
É por isso que nós somos tornados justos. Amém? É por isso que nós podemos dizer que nós somos salvos. É por isso que nós podemos dizer que nós somos santos. Deus diz: sejam santos como eu sou santo. Ou seja, se apeguem a Cristo. Estejam próximos a Cristo. Porque Ele é santo e nele seremos feitos santos também. O autor aqui ele coloca algo a respeito da perseverança. Nunca haverá um tempo em que seremos rejeitados. Ou seja, a porta sempre estará aberta. A menos que nós rejeitemos essa oferta. A porta sempre vai estar aberta. Mas para nós termos acesso ao Pai, nós precisamos passar por ela. E a única porta que existe é a porta de Cristo. Não há outro meio, não há outro caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele diz eu sou o caminho, ali tem a ideia de rodovia. Eu até estava falando sobre isso com o pastor esses dias. Ou seja, só tem um caminho, só tem um jeito de chegar em Jesus. Um jeito de chegar ao Pai é através de Jesus, é através do Filho. Não há outro meio, não há outro atalho. Amém, irmãos? Deus abençoe a vida dos irmãos. Espero ter sido útil. Amém? Coisa boa, né, irmãos? Glória a Deus. Coisa boa, né, irmãos? Bênção de Deus. Vamos ver o nosso textual? Vamos ver o nosso textual em classes adultos? Pode subir um pouquinho aqui, por favor. Retorno. Textual para os adultos? Pastor, para que ficar repetindo o textual? Para fixar a ideia no seu coração. Vou usar o verde, tá? Vamos lá? Vão ler sentado mesmo? Claro que não. Vai de pé. Deixa as cadeiras descansar um pouquinho. Aí eu puxo você para trás. Pode chamar ele. 1, 2, 3. Textual. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 7, versículo 17. Bênção. Pode se sentar, meus irmãos. Vamos ouvir o discipulado? O discipulado está afiado ali. Ficaram até de pé já para ler. Então, discipulado, a criançada está descendo, a gente vai ouvir eles também. Vamos lá, a gente vai louvar o Senhor. 1, 2, 3. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora no teu Pai. Mateus 6 e 6. Glória a Deus. Vamos, Lucas, cabe esse joguinho, rapaz. Vamos ler. Vamos ver as crianças. Está descendo aí do restante? Não. Estão descendo, né? Ô Rick, põe 2 textos só para nós lermos. Estava ouvindo a ministração do Christian. Muito boa, né? Queria só usar 2 textos para auxiliar. Colossenses 1 e 19. Olha que interessante quando a Bíblia fala de plenitude. É plerô, completo, não falta nada. Vamos lá? Por favor. Em Jesus, toda a plenitude habita em Jesus. Vamos lá? 2 e 9, capítulo 2, versículo 9. Olha como é que essa plenitude habita em Jesus. Por isso que ele disse para Filipe, né? Filipe, por que você pergunta sobre o Pai? Quem me vê a mim vê o Pai. Por isso que quando alguém olhava para ele como Natanael, tamanha foi a profundidade que Jesus tratou com Natanael, ele disse para Jesus:
Tu és o Filho de Deus, Tu és o Rei de Israel. O que ele entendeu ali? Jesus é o Verbo encarnado, é o Deus que se revela à humanidade. Natanael entende isso porque Jesus tratou de uma coisa muito profunda da vida dele. Então, todas as vezes que um homem reconhece quem é Jesus, isso precisa ser expresso, não apenas dentro, mas fora. Tu és o Filho de Deus, Tu és o Rei de Israel, Tu és o Deus das nossas vidas. Assim que Tomé disse, né? Rei meu e Deus meu. Vamos ouvir as crianças esse textual? Vamos lá? Vamos lá, criançada. Tem que ser de pé. Isso. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho. Salmo 19, verso 5. Aleluia. Se coloque de pé. Vamos adorar. Não tem como terminar esse dia sem adorar o Senhor, sem agradecer, sem render a eles, a Ele toda a honra, toda a glória. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Adora o Senhor, adora o Senhor. Os céus se abalam, os polos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam.
quanto este Deus. O reino dele é eterno. O reino dele subsiste, permanece para sempre. Por isso que Jeremias, quando Israel está vivendo uma crise muito grande, ele se apega não às dificuldades que ele está enfrentando. O apego de Jeremias é aquilo que Deus pode fazer e quem Deus é. Ele diz: Senhor, depois de fazer todo o lamento dele, não é reclamação, é lamento, é oração a Deus, dependência. Depois de Jeremias caminhar em todo o seu livro de lamentação, no final do livro ele vai dizer: Senhor, o teu trono subsiste de geração em geração. Ele está dizendo assim: independente das crises que o teu povo passe, o Senhor permanece o mesmo, o Senhor permanece santo, o Senhor permanece no trono, o Senhor permanece fiel. Que bom saber disso, meus irmãos, que o nosso coração se apegue a isso, que o nosso coração persevere nisso, que o nosso coração creia nisso. Amém, meus irmãos? A criançada vai cantar e a gente vai. Vamos lá. Segura aí. Segura aí. Enquanto as crianças estão vindo para cá, eu queria apresentar, está conosco o nosso querido Joaquim, está aqui na frente. Deus abençoe a vida do senhor, viu? Muito bom tê-lo aqui esta manhã. Deus abençoe grandemente. Certamente não é uma coincidência o senhor estar aqui. Deus certamente tem uma grande obra na sua vida, viu? Pastor Clério, irmã Marta, um casal que a gente já conhece há muitos anos. O pastor está ensaiando para estar aqui com a gente, ó. Quantos anos faz, irmão? A gente se conhece há uns 25 anos, mas que ele planejou estar aqui faz uns 4. Aí hoje ele conseguiu 3, né? Quase 3. Mas hoje ele conseguiu, né? Deus abençoe sua vida, meu pastor. Amo o Senhor, sua família. Deus abençoe a irmã Marta. Muito bom tê-los aqui esta manhã, tá? Depois das nossas crianças cantarem, nosso pastor vai orar e o presbítero Eliseu vai ministrar sobre nós a bênção de Deus. Mas eu queria que você estendesse a sua mão para abençoar, tá bom? Diga assim: Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Vou ministrar sobre eles a paz do Senhor. Diga: paz do Senhor. Cantar. Solta aí 3 palavras.
promotor, hein? É só para o pastor Ricardo fazer. Pastor Cléber, vem orar. Presbítero Eliseu, vem ministrar sobre nós a bênção de Deus. Oh, glória. Daqui a pouco estamos de volta, viu? 18 horas, nós vamos estar aqui com o coração cheio da palavra para adorar Jesus. Amém, meus irmãos? Abraço a igreja de Jesus. A paz do Senhor. Graças a Deus por essa oportunidade. Pensei que eu ia morrer, agora eu posso morrer feliz, né? Oh, Jesus amado. Vou morrer feliz, né? Graças a Deus. Antes de orar, eu queria deixar um versículo para a igreja. A carta de Judas, né? É que eu acho muito interessante aqui, né? Que o Judas servo de Jesus, ele fala assim: aqueles que foram chamados, aleluia. Você foi chamado, aleluia. Mas você não foi só chamado, ele diz que você foi chamado e também é querido em Deus Pai. Chamado, queridos e queridas em Deus Pai. O que é mais gostoso que nós já ouvimos aqui, Jesus Cristo nos conserva. Somos queridos, chamados, conservados em Jesus. Olha só, e nós aprendemos que tudo que se vai encontrar, esse nosso pastor, nobre pastor, nobre esposo de todos vocês, Em nome de Jesus. fiquem com essa bênção. Querido Deus, Obrigado, Jesus. nós te louvamos, nós te damos Tu és graças. maravilhoso, Jesus. Talvez não tenhamos palavra para agradecer, Senhor, porque nós sabemos que vai muito além do agradecimento. Vai, Senhor, através da obediência, daquilo que nós podemos e fazemos para Ti. Senhor, nós estamos felizes. Ouvimos, Senhor, pela boca do nobre professor, a Tua palavra sendo ministrada, ensinada, transferida às nossas mentes e aos nossos corações. Senhor, mas queremos orar, Senhor, e abençoar toda essa igreja, todo esse povo, e pedindo, Senhor, que Tu nos despeça em paz, de volta aos nossos lares, e que nós possamos, Senhor, em breve momento, retornarmos a esse lugar para adorarmos a Ti na beleza da Tua santidade. É o que nós oramos e abençoamos em o nome de Jesus. O Eliseu vai ministrar a bênção. Está aqui com a gente. Eu não apresentei porque já é tão conhecido de casa, né? Já esteve com a gente na quarta. Pastor Ricardo, Mário, Clarinha, Mateus, aquela família preciosa que está ali. Mas vamos abençoá-los também em nome de Jesus. Diga a eles: Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Uma alegria ter vocês aqui, viu? Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? A paz do Senhor. Vamos dizer hoje, uma escola dessa maravilhosa, uma presença também massiva, né? Muito boa. Graças a Deus, a nossa escola cada dia está melhorando. Mas eu também queria fazer um convite à igreja, a todos os irmãos que estão aqui. Ontem nós tivemos aqui em oração, no sábado, mês chuvoso, bem frio, tivemos aqui em oração com poucas pessoas, mas sentimos a presença de Deus, porque Ele aqui estava, e Ele aqui continua, né, permanente em nosso meio. Então eu faço um convite a você também. Todo sábado nós estamos aqui das 9 às 10 da manhã, orando, buscando a presença do Senhor, porque enquanto há tempo, enquanto há dia, né, nós ainda temos essas condições de estar buscando a Deus. Amém, irmão? Então não se esqueça, sábado, pelas 9 da manhã até as 10, a oração. E também não se esqueça, depois, após a bênção apostólica, ficar aí bem bonito aí para aparecer aí na foto. Amém? E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e o grande amor de Deus, e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja por toda a igreja de Cristo, todos falamos. Amém.